Olá, amados, bem-vindo novamente ao nosso canal Vinho Novo em áudios novos. É um prazer ter vocês aqui novamente. Hoje, o que nós vamos falar um pouquinho é sobre a Jerusalém, que está declarada ali no livro de Esther. Então, a igreja do livro de Esther. E o que é interessante por toda a Bíblia é que toda vez que a Bíblia coloca nome ou características, ele está falando de pecados, de características que Deus quer nos limpar, ou de raízes de pecado que Deus quer trazer, né? Então, toda vez que a Bíblia está colocando lá os filisteus, moabitas, mesmo Edom, quando falava de Jacó, então todos os nomes tinham características da pessoa, tá? E dos inimigos que a pessoa teria que combater, né? E no livro de Esther, ele é carregado de nomes que tem muitos significados e que aponta para um lugar específico, tá? Então, o livro de Esther, ele começa ali no primeiro capítulo descrevendo o rei Assuero, tá? O próprio nome do rei Assuero significa eu serei silencioso e pobre, ele está apontando para Jesus, mas que ele mostra toda a sua grandeza dentro do palácio de Suzã, tá? O palácio de Suzã era um palácio de inverno. Tá? Quando o rei estava no palácio de inverno, ele estava descansado das guerras, ele estava num tempo sem guerra. Então eles lutavam na primavera e no inverno eles festejavam e compartilhavam as vitórias. Tá? Então o rei Assuero estava no palácio de Suzã, né, trazendo todos os príncipes das províncias ali e compartilhando com eles a vitória. Então mostra a grandeza de Deus, que compartilha com a igreja tudo que o céu propõe para a gente, né? Todo o sobrenatural, toda a grandeza de Deus, e adorna ali uma noiva, né? Uma rainha pronta, estabelecida, que é Vasti. E Vasti, o nome dela significa linda, então uma igreja que estava pronta. É toda protocolada, ensinada pelo todo o Velho Testamento, que o Velho Testamento nos ensina, nos dá condições de usar todos os benefícios do palácio, né, do santuário, de tudo que o santuário está adornado. E ali, nesse primeiro capítulo, está falando exatamente coisas muito parecidas de cores que a gente via no santuário, púrpura, o linho, as colunas, que são características que Deus tem, mas que ele disponibiliza para a igreja, tá? E são milhões de ensinamentos só nesse primeiro capítulo, tá? E mostra assim que Vasti, não fala ali o tempo que Vasti estava já como rainha, mas ela estava estabelecida, tá? Ela estava com todos os requisitos para governar, né? Só que quando a gente está estabelecida, a gente acaba se perdendo, às vezes pela espera do noivo, né? E isso acaba sendo um cuidado em relação à nossa vigilância quanto igreja, de não ser chamada pelo rei, né? E acaba que a gente se perde nos protocolos, na religiosidade, em relacionamentos, em compromissos, em festas, né? Porque a religião ela sempre teve muitas festas, e isso todo o Velho Testamento fala. E Vasti está mostrando essa igreja, ocupada em agradar os outros, ocupada em mostrar um protocolo de rainha, mas que se perdeu da figura do rei. Né, ficou encantada com tudo que ela viu, ficou encantada com tudo que ela vivenciou e se perdeu da figura, do amor ao rei, né, do santificar, porque a palavra santificar, né, significa amar a Deus. Então, de santificar a Deus, né, santificado seja o teu nome, que é o que o Pai Nosso pede da gente, que a gente ame a Deus, né. E a gente se perdendo nesse primeiro mandamento, né, automaticamente a gente se perde como um todo. A gente acaba sendo destituída do lugar de rainha. E isso aconteceu com a igreja do passado, né, com o Israel de Deus. Mas está falando assim, ó, que todo Israel de Deus, que hoje nós somos, né, que está sendo preparado para a eternidade, pode se perder e pode ser substituído. Por quem? Por aquilo que Jesus fala no Novo Testamento, né, de corações que o adorem em espírito e verdade. Né, que não teria mais um lugar para adorar, mas existe um jeito no coração que a gente busca a Deus e adora, que ele pode nos levar a ser a igreja escolhida para a eternidade, ou, se não for achado esses corações, vai ficar como Vasti, né, pelo caminho, como Raquel ficou pelo caminho, como tantos outros que a Bíblia fala que ficou pelo caminho. Tá? Então essa igreja Vasti é a igreja ocupada.
é a igreja que conhece os protocolos, que foi preparada, que tem acesso, né, mas que acabou se ocupando demais. Isso aconteceu também com a igreja primitiva e é o que acontece hoje com nós, com a gente como igreja. Uma igreja ocupada, uma igreja religiosamente ocupada, preparada, adornada, mas que ela pode ser descartada se não se levantar como uma igreja Esther. Vamos pensar um pouquinho agora na figura, né? Dentro daquele primeiro e segundo capítulo ali, conta toda a história em relação que o rei chama os conselheiros, né? E sempre esses conselheiros são em número de 7, então tá falando, olha, as características de Deus, o Espírito de Deus, né? Que são 7 conselheiros, cada nome tem um significado muito interessante. Depois vocês podem até ver cada nome, né? O primeiro, um dos seus conselheiros é Arbona. O nome dele é Arbona e significa cavalgador de jumento, tá? Que se remete à figura de Cristo. Então, cada um desses nomes está falando, olha, tem características minhas como Deus, mas que aponta para a figura de Cristo, que aponta para a intenção que Cristo tem em relação à igreja. E agora vamos falar um pouquinho de Esther, né? Esther, ela estava lá, ela é a igreja de hoje, ela é a igreja adotiva, tá? É a igreja que tem as características que tem que ser tirada as raízes de pecado, né? Da paternidade, das raízes de paternidade, de maternidade, da genealogia de pecado. Então, a igreja adotiva, né, a igreja por adoção, a filha por adoção de Mordecai. E o que é muito interessante, que o versículo que começa a falar dela, ele fala assim, ele criara a Radassa, que é Esther, tá? Então tá falando, Jesus, ele vai criar a Radassa, e Radassa significa árvore de murta, tá? E eu fui estudar um pouquinho o que era essa árvore de murta. Ela é um arbusto de uma flor muito cheirosa, e ela pode ser usada de várias formas. Então ela é maleável, ela pode ser usada de cerca viva. Pra você ter uma ideia, ela é usada como no buquê das rainhas, das princesas da Inglaterra, né, que se casam lá, elas casam com um buquê de murta. Eu achei lindo, de forma assim, fantástica, porque não tem nada no natural que não vai refletir no espiritual. E ela tem que ser moldável, porque assim, a murta, como ela se fecha, né, como se fosse um muro, então você consegue moldar ela, deixar ela do tamanho que você quer, da altura que você quer, e dar uma conformidade que você deseja. Então, quando fala assim, que Mordecai criara Radassa, ele está falando, ele criou uma igreja moldável. Ele criou uma igreja cheirosa, ele criou uma igreja de bela aparência, que não se consegue ver do lado de dentro, porque a murta ela fica tão fechada que você não consegue ver. Então ela cria um muro, uma fortaleza, um muro, uma proteção para que tem dentro dela. Então essa é a característica da igreja Esther, tá? E daí ele dá um adjetivo para ela, ele fala assim, ele criara Radassa, falando de Mordecai, que é Esther. Tá dando, falando assim, olha, ela é Esther, ela é uma estrela. Ela aponta para o destino. Então, quem olha para Esther, ela está vendo um destino. E a pergunta que o Espírito Santo me fez foi assim, que quem olha para você, ela está vendo o teu destino? Está apontando o destino, por quê? Porque a estrela de Belém estava apontando um destino, né? E destino da humanidade é Jesus, tá? Então, ela aponta o destino. Então, Esther estava falando, olha, essa igreja que vai apontar o Cristo, ela está apontando um destino. Então, ele estava dando um nome. O nome geralmente é a forma. Então, quando fala lá, né, que Jacó se tornou Israel, então Deus formatou Jacó, tá? E está falando assim, Mordecai formatou uma Radassa. Tá? Então é isso que Deus quer fazer com a gente. Ele quer que a gente seja o bom perfume de Cristo, que a palavra fala, né? E sendo que não é todos que vão gostar do perfume, tanto que no que eu li, tinha assim, era interessante que tinha nos comentários assim, que não é todos que gostam da murta por causa do cheiro, que ela é muito perfumada, né? Então isso é uma característica da gente também como igreja. Não é todos que gostam da igreja, porque ela é o bom perfume de Cristo, tá? Então, é uma característica para a gente poder se perceber que a gente vai ter que sim ser
às vezes odiado, perseguido, porque a característica da murta cheirosa é essa. Então ele formatou, então ele fez uma Hadassah. Então a adoção que Jesus tem sobre as nossas vidas, o espírito de adoção que ele quer trazer sobre as nossas vidas, ele quer nos formatar como uma Hadassah, tá? E que aponte um destino. Então essas são algumas características deste livro de Esther, né? E o que é muito interessante, que esse livro de Esther, ele tá falando assim, olha, eu preciso de uma igreja que interceda. Eu preciso de uma igreja que peça a Deus que o povo tem o direito de lutar. Por quê? Porque hoje, como igreja, nós estamos com um decreto de morte sobre nossas vidas, né? Por causa do pecado, por causa de não ter arrependimento, né? Então isso traz sobre nossas vidas um decreto de morte, como foi com o povo, contando toda a história ali de Esther, né? Que dá para ficar aqui dias falando sobre Esther, mas ele está falando assim, eu preciso que se levante nesses dias uma igreja intercessora, que peça diante de mim uma igreja que a gente tenha o direito de lutar. E o direito de lutar, para que a gente não seja morto pelo decreto de morte que tem sobre as nossas vidas, é o direito de se arrepender. Eu estava lendo sobre a questão de Sodoma e Gomorra, que quando os anjos foram lá ver, tinha um lamento, tinha um choro, tinha naquelas duas cidades, eles foram lá, né, e nem foram lá para ver o sobrinho de Abrão, eles foram lá porque escutaram um povo lamentando, mas lamento sem arrependimento não nos salva, tá? Não nos salva. Quando ela promoveu ali, tanto o jejum quanto de 3 dias, por ela, tá? Por ela, né? É esse jejum que a gente precisa, que a gente possa jejuar pela gente como igreja, foi que criasse também um arrependimento, porque foi para esse tempo que a gente nasceu, para buscar que a igreja se arrependa. Por quê? Porque se não tiver arrependimento, somente ter lamento, a gente gemer debaixo da opressão, né, dos amãs desse tempo, não é o suficiente para a gente ser salvo. Tá? Não, Sodoma e Gomorra tinham lamento, mas não tinha arrependimento. Então, se a gente não andar pelo caminho do arrependimento, somente o lamento não será suficiente para nos salvar. Então, a gente saber que tem alguma coisa errada nas nossas vidas, a gente saber que tá tudo bagunçado, a gente saber que tem algumas coisas que não estão funcionando, não é o suficiente para nos salvar. Então a gente precisa se levantar hoje como uma igreja intercessora, que toda a conclusão, né, depois ainda tem mais coisas que falam sobre Esther, que depois ela se tornou uma conselheira do povo, né, ela, como se tivesse leis que ela poderia dar para o povo, que foi assim também. A igreja primitiva, ela colocou leis hoje na Bíblia, que para o povo, né, os conselhos de Paulo são a parte da igreja que ficou para a gente, né? Então ela teve um papel muito maior, desde que você entenda que o caminho para ter o direito de lutar é o arrependimento. Então Deus está nos chamando hoje para ser essa igreja que vá diante dele e nos peça, que nós temos um decreto de morte sobre nós, que nós possamos ter o direito de lutar. Tá bom? Então fica aqui um pouquinho sobre Esther, porque é fantástico, lindo, né? Pensar no que Deus fala de uma forma tão, tão intensa nas entrelinhas da Escritura, tá? Então se aprofunde, né? Vá lá, veja os significados dos nomes, porque cada significado de nome vai trazer um ensinamento para a tua vida. Tá bom? Um abraço a todos, espero vocês no próximo vídeo. Corre no canal, se inscreva, se compartilhe, porque isso é importante. Tá? Um abraço a todos.